Existe um tipo de problema que não te machuca só porque existe. Ele te machuca porque ele dura. Dura tanto tempo que começa a tentar virar identidade. Você não está apenas enfrentando uma situação, você começa a se enxergar como a situação. E quando isso acontece, a fé fica pesada, a esperança fica cara, e a pergunta que te persegue por dentro é sempre a mesma. Por que comigo não muda? Talvez você esteja ouvindo isso com um impossível no peito. Um impossível que você já tentou explicar para alguém, mas cansou. Um impossível que você empurra para longe durante o dia, mas que volta quando a casa silencia e você fica sozinho com os seus pensamentos. E é justamente aí que a luta fica mais dura, porque nem sempre é a circunstância que pesa mais. É o tempo, é a duração, é o desgaste lento. O problema não é só a dor, o problema é o que a dor tenta fazer com você. Ela tenta ocupar o centro, ela tenta governar, ela tenta te convencer aos poucos de que isso é o normal. E é exatamente aqui que Jesus começa a ensinar de verdade. Porque Jesus nunca tratou fé como discurso bonito. Jesus tratou fé como direção. Não é uma frase na boca, é uma decisão no centro. E se você escutar esse vídeo com atenção, você vai perceber uma coisa. Jesus não está só curando pessoas nos evangelhos. Ele está ensinando pessoas a saírem do modo sobrevivência e voltarem para o governo do coração. Hoje, nós vamos entrar numa das cenas mais intensas dos evangelhos. A mulher do fluxo de sangue. Mas eu vou te pedir uma coisa. Não ouça como mais uma cura. Ouça como uma aula, como um mapa de saída. Porque existe um detalhe nessa cena que quase ninguém percebe. E é esse detalhe que explica por que tanta gente vive perto das coisas de Deus, ouve a palavra, se emociona, mas continua saindo igual. E no final do vídeo, como um momento especial, eu vou fazer uma oração por você. Não como ritual emocional, como reposicionamento. Porque tem gente que entende com a mente, mas precisa afirmar por dentro. E você vai entender por quê. Agora, antes da história começar, deixa eu te colocar numa pergunta que Jesus colocaria se estivesse sentado diante de você. O que esse problema prolongado fez com a forma como você se enxerga? Porque o sofrimento mais perigoso não é o que dói, é o que tenta definir quem você é. Jesus ensinava isso o tempo todo, só que a gente passa rápido. Ele não queria que nada fora de você ocupasse o trono dentro de você. Por isso, a Escritura diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Repara, saídas, caminhos, direções. Jesus ensinava que o caminho de fora sempre nasce de um centro por dentro. Agora, imagina a cena, Jesus andando por uma rua apertada, multidão por todos os lados, gente apertando, empurrando, chamando, tocando, barulho, pressa, confusão. E é aqui que você precisa entender o que Jesus está ensinando sem dizer uma palavra. A multidão é sempre o lugar onde o centro se perde. A multidão não é só gente, é ruído, é urgência, é opinião, é comparação, é a própria mente quando ela não para. E tem gente que vive assim, por fora, caminhando, por dentro, sendo empurrada. E Jesus, como mestre, sabia disso. É por isso que ele ensinou um princípio simples, mas brutal. Antes de você tentar vencer qualquer coisa lá fora, você precisa recuperar governo aqui dentro. Ele não chamou isso de técnica, ele chamou de secreto, de lugar fechado, de porta. Porque quem não fecha a porta para, o ruído vira governado pelo ruído. E é nesse ambiente que aparece uma mulher. O texto é direto. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Marcos 5, 25. 12 anos. Isso não é uma fase, é um desgaste. É um tipo de dor que vai drenando e drenando até tentar colar uma etiqueta silenciosa. Eu sou isso. E o Evangelho faz questão de completar.
e que padecera muito com muitos médicos e gastara tudo quanto tinha, antes indo a pior. Marcos 5:26. Ou seja, ela tentou, ela pagou, ela insistiu, ela buscou ajuda e mesmo assim piorou. Agora escuta como Jesus ensina sem fazer discurso. Tem coisa que a gente tenta resolver do jeito normal e não resolve. E é aí que a pessoa corre o risco de desistir por dentro, mesmo continuando viva por fora. O corpo continua andando, mas o coração se rende. A pessoa começa a aceitar o que não deveria aceitar, só para sobreviver. E aqui tem algo que você precisa ver. Essa mulher não carregava só dor física. Ela carregava vergonha, isolamento. Ela carregava a sensação de estar marcada, e isso é profundamente humano. Existem pessoas que vivem com uma hemorragia invisível hoje, algo que drena força, drena paz, drena esperança, e ninguém vê. E com o tempo, a pessoa aprende um hábito perigoso. Aprende a não esperar mais nada. Mas olha a virada. A Escritura diz, ouvindo falar de Jesus, Marcos 5:27. Jesus ainda nem tocou nela e já tem algo acontecendo. Porque Jesus ensinou a vida inteira que a fé começa antes do resultado. A fé começa quando uma palavra entra e reposiciona o centro. E Paulo explica isso depois. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ela ouviu, e o ouvir abriu uma porta. Só que aqui é onde muita gente se engana. Muita gente ouve e para, ouve e se emociona, ouve e acha bonito. Mas Jesus não ensinou fé como emoção. Ele ensinou fé como movimento. O texto revela o segredo dela, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos 5:28. Repara, ela dizia. Ela tinha uma frase no centro. Ela tinha uma direção interna. Ela não disse, vamos ver. Ela disse, se eu tocar, eu serei curada. Isso é exatamente o que Jesus chama de fé. Não é controle sobre Deus. É posicionamento do coração. Agora eu preciso te perguntar como Jesus perguntaria, só que de forma bem direta. Qual é a frase que você diz por dentro quando pensa no seu impossível? Porque todo mundo tem uma frase secreta, e essa frase pode te puxar para trás ou te empurrar para frente. Se você não percebe, você chama essa frase de eu, mas às vezes essa frase é só a dor falando alto. E agora vem a parte que muda tudo. Ela veio entre a multidão. Marcos 5:27. Isso significa pressão, ruído, empurrão, medo, vergonha. E aqui está a aula do mestre. A fé que muda não nasce em ambiente perfeito. Ela nasce no meio do aperto, no meio do barulho. E é aí que muita gente perde. Porque quer mudança sem travessia, quer milagre sem risco, quer resultado sem sair do esconderijo. Ela toca. E tocou na sua vestimenta. Marcos 5:27. E imediatamente, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada. Marcos 5:29. Ela sentiu, a fonte secou, o corpo reconheceu, o impossível cedeu, e aqui seria o fim, se fosse só uma história de cura. Ela iria embora, ela sumiria, ela carregaria o milagre em silêncio. Só que Jesus não deixa. E agora entra o detalhe que quase ninguém percebe e que explica muita coisa na sua vida. E logo Jesus disse, quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5:30. Os discípulos respondem, vês que a multidão te aperta. Marcos 5:31. Ou seja, Jesus, todo mundo encosta. E aqui você sente Jesus ensinando com uma pergunta. Porque o mestre não perguntou por falta de informação. Ele perguntou para revelar uma diferença. Ele perguntou para separar duas coisas que parecem iguais, mas não são. E essa diferença é o motivo de muita gente viver perto e continuar igual. A mulher, temendo e tremendo, vem e diz a verdade. Marcos 5:33. Ela tem medo, mas ela vem. E Jesus sela. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Marcos 5,34. Ele não chama mulher, ele chama filha. Ele não cura só o corpo, ele devolve identidade, ele devolve pertencimento, ele cura o lugar onde o sofrimento tentou escrever um nome. Existe um motivo que eu vou te mostrar porque Jesus não permitiu uma cura anônima. E porque isso é o ponto que muda a sua pergunta, por que comigo não muda? Porque existe um modo de estar perto que não transforma ninguém. E Jesus expôs isso nessa cena, sem palestra, só com uma pergunta no meio do caminho. Agora presta atenção, porque é aqui que a cena fica perigosa. Não perigosa para Jesus, mas perigosa para o modo como você vem vivendo. Porque Jesus faz uma pergunta no meio da multidão. Quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5,30. E os discípulos respondem como qualquer pessoa responderia. Vês que a multidão te aperta. Marcos 5,31. Em outras palavras, Jesus, todo mundo encosta, todo mundo está perto, todo mundo aperta. E é justamente aí que o mestre está ensinando uma lei que quase ninguém quer encarar. Existe um jeito de estar perto de Jesus e continuar igual. Existe um jeito de andar no mesmo ambiente, ouvir as mesmas palavras, ver os mesmos milagres e ainda sair do outro lado com a mesma prisão dentro. Porque encostar não é tocar. Proximidade não é transformação. Multidão não é discipulado. Mas eu quero que você enxergue isso com calma. Porque se você ouvir como frase pronta, você não aplica. Jesus não está fazendo poesia. Ele está separando duas categorias de vida. A multidão aperta Jesus. A multidão está perto do corpo dele. A multidão ocupa espaço ao redor dele. Só que a multidão não muda. A multidão apenas reage. Hoje grita Hosana, amanhã grita crucifica. Multidão é assim, é barulho, é impulso, é emoção coletiva, é proximidade sem centro. Discípulo é outra coisa. Discípulo tem direção. Discípulo aprende a governar o coração no meio do ruído. E aqui vem o primeiro mini-mistério que sustenta tudo. Por que Jesus interrompe o caminho? Ele estava indo atender Jairo, havia urgência, havia gente sofrendo, havia uma missão em movimento. Por que parar? Por que expor? Por que criar um momento de tensão? Porque Jesus não estava só resolvendo uma hemorragia. Ele estava desmontando um padrão espiritual, a tentativa de viver milagres sem mudança de lugar por dentro, a tentativa de receber sem se revelar, a tentativa de ser curado sem atravessar o ponto que restaura a identidade. Essa mulher tocou e foi curada. Ela sentiu no corpo. O problema estancou e o instinto dela, humano, era sumir, resolver e desaparecer, levar o milagre para casa e continuar invisível. Só que Jesus não permite. E aí você entende uma coisa. Para Jesus, o milagre não era só um evento. Era um ensino, era uma reordenação, era um reposicionamento. Se ele deixasse ela sumir, ela poderia até voltar para casa sem hemorragia, mas continuaria vivendo com a mesma marca por dentro. A marca de quem não pode ser vista, a marca de quem precisa se esconder, a marca de quem vive no cantinho. Jesus cura inteiro, e para curar inteiro, às vezes, ele precisa tirar a pessoa do anonimato. Agora, segura isso porque isso é um corte na sua vida. Existe gente que quer mudança, mas não quer ser vista. Quer cura, mas não quer a travessia. Quer resultado, mas não quer a verdade. E é por isso que Jesus pergunta. Quando ele pergunta, quem me tocou? Ele está dizendo sem dizer, eu não vou te deixar continuar vivendo como se você não existisse. Eu não vou te deixar carregar isso em segredo. Eu não vou te deixar voltar para o esconderijo com uma cura no corpo e um cativeiro na alma. E por isso o texto diz que ela veio temendo e tremendo. Marcos 5,33. Ela não veio confiante, ela não veio forte, ela veio com medo, mas ela veio. E esse é um dos ensinos mais finos de Jesus. Fé não é ausência de medo. Fé é direção apesar do medo. Agora,
Repare no que acontece quando ela vem. Ela disse-lhe toda a verdade. Marcos 5,33. Isso aqui é chave. Jesus poderia ter dito, ok, vai em paz, mas ele quer verdade, porque verdade é o que quebra o poder do ruído. Verdade é o que desmonta a narrativa que o sofrimento escreveu. Verdade é o que te tira da multidão interna. E aqui entra um ensino que Jesus repetiu em outras palavras: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ele não está falando de teoria, ele está falando de libertação. Libertação começa quando o que está escondido perde poder. Quando a vergonha perde o trono. Quando a pessoa para de se definir pelo que viveu em segredo. Agora vem o segundo mini-mistério. Por que Jesus chama filha? Ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Marcos 5,34. Ele não diz mulher, ele diz filha. Isso é identidade, isso é pertencimento, isso é Jesus arrancando a etiqueta a mulher do fluxo e devolvendo um nome que o sofrimento não pode tocar. E aqui você precisa se ver. Quando um problema dura demais, ele começa a roubar seu nome. Você não fala eu estou lutando, você fala eu sou assim. Você vira a dor, você vira a perda, você vira a falha. Você vira o desgaste, e Jesus entra justamente aí para dizer, não, você não é isso, você é filho, você é filha, você pertence, você não é a sua hemorragia, você não é a sua vergonha, você não é o seu passado. E agora eu vou te mostrar algo que é simples, mas que decide destino. A maioria das pessoas acha que a diferença entre encostar e tocar é ter mais fé. Mas Jesus está mostrando que a diferença é outra. É o tipo de intenção e de centro com que você vem. A multidão apertava Jesus, todo mundo estava perto, mas ninguém foi transformado naquele momento. Por quê? Porque o toque da multidão era contato sem direção, era hábito, era curiosidade, era impulso, era barulho. O toque dessa mulher foi diferente, não por espetáculo, mas por centro alinhado. Ela veio com uma frase por dentro. Se eu tocar, sararei. Marcos 5,28. E esse detalhe muda tudo. Ela não veio apenas com carência. Ela veio com direção. Agora deixa eu colocar isso no seu dia a dia, porque é aqui que a maioria trava. Existem duas maneiras de você viver sua espiritualidade. A primeira é como multidão. Você ouve uma palavra, se emociona, concorda, mas volta para casa e o centro continua sendo o medo. Você vive monitorando o problema, você vive reagindo, você vive se preparando para o pior. E quando algo dá certo, você respira. Quando algo dá errado, você desaba. Isso é multidão, viver governado pelo ambiente. Segunda é como discípulo. Você ouve uma palavra e ela vira centro, ela vira direção, ela governa seu olhar, governa sua resposta, governa sua fala, governa seu próximo passo. E é aqui que eu vou cumprir aquele ajuste que te ajuda a reter sem virar palestra. Jesus ensinou muito sobre foco, mas ele ensinava isso no meio da vida, não como aula de teoria. Ele dizia, por exemplo, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7,24. Isso é um ensinamento de governo interior. Aparência grita, aparência diz acabou. Aparência diz não vai mudar. Aparência diz você é isso. Mas Jesus diz, não julgue por aparência, porque quando você julga por aparência, você volta para a multidão. E ele dizia também, não andeis ansioso, Mateus 6,25. Não como moralismo, mas como libertação. Porque ansiedade é o centro sequestrado, é a mente presa no pior cenário, é o coração rendido ao ruído. E quando você vive assim, você até encosta em Jesus, mas volta para casa, apertando o problema como rei. Agora, existe um ponto em que você talvez ainda não percebeu o que Jesus está fazendo aqui.
Ele está ensinando que o milagre não é só o que acontece com você. O milagre é o que acontece em você quando você sai do modo multidão e entra no modo direção. E aqui vai uma pergunta que corta. Quantas vezes você encostou, mas não tocou? Quantas vezes você esteve perto, mas não veio com direção? Quantas vezes você ouviu, mas não atravessou a multidão? Quantas vezes você se aproximou querendo alívio, mas sem decidir sair do esconderijo? Porque a maioria das pessoas quer que Deus mude a circunstância, mas não quer mudar a postura. Quer que Deus cale o barulho de fora, mas não quer aprender a fechar a porta por dentro. E Jesus ensinou exatamente isso quando disse sobre o secreto, sobre o quarto, sobre a porta fechada. Ele não estava falando só de um lugar físico. Ele estava ensinando que existe um lugar interno onde o ruído perde o direito de governar. Agora vem o terceiro mini-mistério que aumenta sua clareza. Por que Jesus não deixa o milagre ser anônimo? Porque milagre anônimo pode virar superstição. Pode virar apenas algo que aconteceu. Mas quando Jesus chama a pessoa para fora, ele transforma o milagre em discipulado. Ele ensina o caminho. Ele mostra o que foi feito por dentro para que aquilo acontecesse por fora. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não quero que você viva de sorte, eu quero que você viva de direção. E isso muda tudo, porque se você entende o caminho, você não depende de uma emoção do domingo, você não depende de um culto específico, você não depende de um ambiente perfeito, você aprende a tocar no meio da multidão da semana. Agora, eu vou te entregar o ponto mais delicado de todos. E é esse ponto que costuma separar quem vive transformações reais de quem vive ciclos espirituais repetidos. O ponto é este. Existe um preço para sair do esconderijo. Existe um preço para ser visto. Existe um preço para dizer toda a verdade diante de Jesus. E muita gente não paga esse preço. Prefere continuar invisível, mesmo que sangrando. Prefere continuar calada, mesmo drenando. Prefere continuar perto, mas sem tocar. Você não observou o que Jesus curou nela, além do corpo? E eu vou te mostrar como aplicar isso de forma simples, em 7 dias, sem virar peso, sem virar frase vazia. E como eu prometi no começo, no final, nós vamos fazer a oração para selar esse reposicionamento, com discernimento e decisão consciente. Agora, você vai entender o ponto mais difícil dessa história, e talvez o mais difícil do Evangelho para quem vive cansado de esperar mudança, porque a maioria das pessoas lê a mulher do fluxo e pensa: que milagre lindo! Mas Jesus não deixou essa cena ser só um milagre. Ele transformou em ensino, ele transformou em caminho, ele transformou em uma aula sobre como a vida muda quando o centro muda. E aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Jesus não permitiu que a cura fosse anônima, porque o maior cativeiro daquela mulher não era só o sangue, era o esconderijo, era a vergonha, era a identidade sequestrada. E se ela voltasse para casa curada, mas ainda invisível, ela continuaria vivendo com o mesmo governo por dentro. Ela teria um corpo restaurado, mas um coração ainda treinado a fugir. Jesus cura inteiro, e é por isso que ele chama para fora. Olha a sequência. Ela toca, é curada, tenta sumir. Jesus para, pergunta, insiste, e ela vem, temendo e tremendo, e diz-lhe toda a verdade. Marcos 5,33. Repara como Jesus conduz. Ele não aceita um milagre que mantém a pessoa na sombra. Ele não aceita uma restauração que não reposiciona a identidade. Ele não aceita que a vida mude por fora e continue marcada por dentro. E é por isso que Jesus diz: filha, Marcos 5,34. Essa palavra muda tudo, porque filha é pertencimento, é lugar, é nome. É como se Jesus dissesse: você não é a sua hemorragia,
Você não é o seu tempo de dor, você não é o seu isolamento, você não é a vergonha que tentaram colar em você. Você é filha. E agora eu vou te dizer porque esse é o ensinamento mais difícil. Porque para sair do lugar antigo, você precisa aceitar ser visto no lugar novo. E isso confronta um medo profundo. Tem gente que prefere continuar doente, mas invisível, do que ser curada e ter que viver como alguém restaurado. Porque viver como restaurado exige responsabilidade, exige postura, exige recomeço. E o recomeço assusta mais do que a dor antiga. É aqui que Jesus corta o ciclo do "por que comigo não muda?" Porque às vezes não muda não é porque Deus não pode. Às vezes não muda porque você quer mudança sem travessia, quer cura sem verdade, quer vida nova sem sair do esconderijo. E Jesus não ensina assim. Ele ensina um caminho. Agora deixa eu trazer isso para a sua vida com uma clareza que não te acusa, mas te acorda. Existem pessoas que vivem perto de Jesus do mesmo jeito que aquela multidão vivia. Estão perto, mas estão no ruído. Estão perto, mas estão no impulso. Estão perto, mas estão divididas. Estão perto, mas continuam consultando a aparência como juiz. E Jesus já tinha ensinado isso de uma forma muito prática quando disse: "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça." João 7:24. Aparência grita, aparência manda, aparência decreta, aparência diz não vai, aparência diz não muda, aparência diz você é isso. Mas Jesus diz: não julgue por aparência, porque quando você julga por aparência, você volta para a multidão interna. Você volta para o ruído. E aqui entra o mecanismo que sustenta o ciclo e derruba muita gente depois de um toque verdadeiro. A pessoa toca hoje e amanhã volta a dar trono ao ruído. Ela faz uma oração forte e depois passa o dia monitorando o medo. Ela ouve uma palavra e depois passa a semana repetindo a frase secreta antiga. Ela dá um passo e, porque não viu o resultado rápido, conclui cedo demais. E concluir cedo demais é uma das formas mais silenciosas de desistência. Jesus ensinou persistência como governo, não como ansiedade. Por isso o texto diz que ele contou parábolas sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Não é repetição vazia, é permanecer em direção mesmo quando o tempo tenta te convencer de que nada está acontecendo. E agora eu vou te entregar um caminho prático que se encaixa nesse ensino sem virar manual. É o que eu prometi: 7 dias. Não para forçar um milagre, mas para reposicionar o centro e impedir o erro invisível de voltar para o trono do ruído. 7 dias, 3 movimentos na ordem certa. O primeiro movimento é foco. Jesus ensinava que o coração precisa ser guardado, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. E você guarda o coração pelo foco. Por 7 dias, todo dia, antes do ruído começar, você vai separar 2 minutos. Só 2. Não é tempo para impressionar ninguém. É tempo para retomar o trono. 2 minutos em que você escolhe um verso curto e deixa esse verso ser o centro do seu dia. Eu vou te dar 3 opções simples e fortes, para você não ficar buscando muito. Você escolhe uma e usa por 7 dias. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Você escolhe uma, e nesses 2 minutos, quando a sua mente tentar correr para o impossível, você não briga com ela. Você volta. Voltar é governo. Voltar é fechar a porta do ruído. Voltar é discipulado. O segundo movimento é palavra. Porque a mulher do fluxo tinha uma frase secreta por dentro: se eu tocar, sararei. Marcos 5:28. E toda pessoa também tem. A pergunta é: qual frase você está repetindo sem perceber?
Por 7 dias, você vai parar de narrar derrota como identidade. Você não precisa fingir, você só precisa parar de se definir pelo que drena você. E você vai trocar a frase secreta antiga por uma frase de direção. Em vez de não muda, você diz, Deus está me ensinando o caminho. Em vez de eu sou assim, você diz, isso não é meu nome. Em vez de não tem saída, você diz, Senhor, mostra o próximo passo. Em vez de já tentei, você diz, eu ainda vou tocar de verdade. E aqui você entende por que Jesus disse que a boca revela o coração. Mateus 12:34. Palavra repetida vira atmosfera. Atmosfera vira postura. Postura vira decisão. E decisão muda caminho. O terceiro movimento é ação. Jesus nunca ensinou fé passiva. Ele ensinou o movimento. Pedi, buscai, batei. Mateus 7:7. Por 7 dias, você vai escolher um ato, pequeno por dia, mas real. Algo que prove que você saiu do lugar de encostar e entrou no lugar de tocar. Pode ser um ato simples, mas concreto. Um pedido de ajuda que você adia. Uma conversa que você evita. Uma decisão que você empurra. Uma disciplina mínima que você abandona. Um limite que você precisa estabelecer. Uma reconciliação que você precisa buscar. Um hábito que você precisa cortar. Não é o tamanho do ato, é a direção do ato. E agora vem o ponto mais importante. O erro invisível que derruba tudo. O erro invisível é você fazer esses 3 movimentos e depois voltar a consultar a aparência como juiz. É isso. O erro invisível é tocar hoje e amanhã voltar para o trono do ruído. O erro invisível é receber uma palavra e depois devolver o governo para a ansiedade. Por isso Jesus diz, não julgue segundo a aparência. João 7:24. Porque a aparência vai tentar te puxar para trás. Vai tentar te fazer concluir cedo. Vai tentar te convencer de que nada aconteceu. Mas o que Jesus ensina é, não conclua cedo. Não devolva o trono. E aqui está a grande revelação que eu te prometi desde o começo, agora com clareza e sem exagero. Muita gente não fica presa porque Deus não age. Muita gente fica presa porque continua vivendo como multidão por dentro, mesmo andando perto por fora. Continua sendo empurrada por ruído, por medo, por vergonha, por aparência. E Jesus, nessa cena, ensinou o contrário. Tocar é sair do ruído e alinhar o centro. Tocar é atravessar a multidão e dizer, eu não vou ser governado por isso. E agora, como eu anunciei no começo, eu quero fazer a oração final, não para criar emoção, para selar decisão consciente, para reposicionar o centro. Se puder, feche os olhos por um momento e respire fundo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que está cansada de um problema que dura. Tu conheces o tempo, o desgaste, as noites em silêncio, as frases secretas que ela repete sem querer. Tu conheces a multidão dentro dela, o ruído, o medo, a vergonha, o impulso de se esconder. Hoje nós não pedimos apenas um alívio, nós pedimos reposicionamento. Ensina essa pessoa a guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Ensina-a a não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. João 7:24. Dá coragem para tocar com fé prática, mesmo tremendo. Dá clareza para substituir a narrativa antiga por uma palavra de direção. Dá disciplina para sustentar foco, palavra e ação por 7 dias, com simplicidade e verdade. E que aquilo que drena seja estancado, que a fonte de desgaste seja interrompida e que a identidade seja restaurada. Que Jesus diga novamente, filha, filho, e que a paz tome o lugar do ruído. Em nome de Jesus, amém. Agora, se essa palavra falou com você, eu não quero que você responda com promessa grande. Eu quero que você responda com um gesto simples, só para selar sua decisão. Escreva nos comentários, hoje eu vou tocar.
E se você vai fazer o desafio, escreva também 7 dias. E se você quer continuar aprendendo com Jesus como mestre, de forma prática, profunda e sem superficialidade, se inscreva no canal e siga. Não como alguém que só assiste vídeos, mas como alguém que está escolhendo um caminho. Porque quando o centro volta para o lugar, a vida começa a obedecer.